Pode ler. Vai, Patrick. E no fim do sábado, como já descontavam o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Viu aí, Maico? Aqui, aí, aquele relâmpago, aquilo tudo, os guardas ficam assombrados mesmo. Para elas é de uma forma, mas para os soldados foi uma manifestação cósmica, tremor, terremoto, apocalíptico. Lembra da linguagem do Apocalipse? E agora tem anjos, né? Seres vindo. Vai lá. 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Viu? Os guardas desmaiaram, ficaram com muito medo. Com medo do anjo, viu? Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Pode ler o 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede um lugar onde o Senhor já viu. Quer dizer, a pedra está movida, pode olhar. As mulheres deram aquela espiadinha. E se os guardas estavam com medo, bicho acostumado com troço bruto, imagina as mulheres também, como é que não estavam diante disso tudo, né? Sim. Eu queria saber assim, no caso, então, os entes e tal, né? Eu quero saber a forma deles, se os soldados eram como de homens normais, estatura, ou era uma forma diferente. A Bíblia não fala, só fala que era como um relâmpago e tudo. Quer dizer, como desceu, a luminosidade que A roupa branca, como já estava no outro, está com uma roupa branca. exatamente, aquele brilho, A forma mesmo. a estatura, né? Em outras versões vai dizer como homens, né? Então, tudo aquilo ali contribuiu àquela aparição, aquela forma, porque o nome disso é aparição, né? É uma aparição. Então, isso aí é bem... para quem está vendo aquilo ali, é um negócio que chama muita atenção, hein? Quero saber o que o governador fez com os anjos, porque foi uma fibra lá, que assim, fica lá. Como é que é? O que o governador fez com os anjos, que foi uma fibra lá. É, né? Como é que ele ia condenar os anjos, né? Pois é, pois bem, isso mesmo. Então, sim. Parece que não está batendo. Hum. O sacrifício seria cessado porque o templo foi destruído. O sacrifício seria cessado com a morte de Jesus. Quem vai cessar o sacrifício é a morte de Jesus. O que está acontecendo agora é o seguinte, veja bem. 160 e poucos anos antes, o sacrifício foi cessado porque Antíoco Epifânio IV profanou o templo e mandou fazer sacrifício de porcos lá dentro. O contínuo sacrifício foi embargado com isso. A história dos Macabeus é que restitui, purifica o templo e volta novamente a fazer esse trabalho, que foi 1150 dias, 3 anos, 2 meses e 10 dias, que a linguagem bíblica é para 2.300 tardes e manhãs. Está lá no livro de Macabeus, ponto. Agora, quem vai fazer cessar o sacrifício contínuo e tudo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é a destruição do templo. A destruição do templo está para a segunda parte da profecia, que é até o assolador. A profecia de Daniel está tratando do Messias na metade da última semana. Ele é tirado. Como ele é tirado? Com a sua morte. Ele é o Cordeiro vicário. Então o sacrifício acaba ali, para o povo que o aceitou. Para quem não o aceitou, ainda continuou 30 e tantos anos oferecendo sacrifícios e tudo no santuário, até que Tito destruiu o santuário. Está entendendo? Eu acreditava que, pelo menos no Salmo 27, fala que o templo será destruído. Porque Jesus profetizou a destruição do templo, que ficaria pedra sobre pedra, e depois vai dizer que vai cessar o sacrifício. Eu achava que tinha algum evento literal, juntamente com a morte de Jesus, que aconteceu em paralelo. Jesus está morrendo de um lado, e do outro lado alguma coisa acontecendo para que o sacrifício tinha sido prestado. Foi aquele terremoto do rasgar o véu. Por isso que
livro de Hebreus vai dizer, entremos, pois, com intrepidez além do véu. Porque no sacerdócio de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, ele vai fazer todos que se convertem a ele, reis e sacerdotes. Então a gente entra, é o nosso acesso, mudou a lei, mudou a regra ali, entendeu? O santuário para a história do povo judeu continua. A história do povo judeu continua, até que Tito destrói o templo. Porque Tito destrói o templo e a cidade, mas os judeus continuam morando na Judéia. A última rebelião dos judeus é com Bar-Giora e Oquiba, entendeu? E que foi no ano 130 e pouco. As coisas ainda continuam. Aí no ano 135, 138, aí os judeus são expulsos da Judéia. Não pode mais ter judeu na Judéia. E aí os romanos vão fazer ali uma nova cidade, vão aterrar e vão fazer uma nova cidade, chamada Aélia Capitolina. Entendeu? O santuário foi destruído de novo, então? Não, o santuário foi destruído no ano 70. Antes da morte de Jesus? Não, Depois da morte de Jesus? depois da morte de Jesus. Jesus está morrendo no ano 33, para facilitar a nossa concepção, nosso conceito. O ano 33, ele fala, não vai passar essa geração sem que veja. Realmente, dentro daqueles, antes de 40 anos, o santuário é destruído. Por Tito, o santuário é destruído, a cidade também. Entendeu? Mas os judeus, depois que foram dominados pelos romanos, por Tito, levam uma comitiva para Roma. Você chega lá em Roma, tem o arco do Tito. É um baixo relevo lá com a imagem da mesa dos pães da preposição, a menorá, que é o castiçal de 7 lâmpadas, e alguns príncipes de judeus que foram levados cativo para Roma. E ele atrás do cavalo dele, com a comitiva dele. Quer dizer, é um príncipe vitorioso, que leva a vitória para o seu pai, que é o Vespasiano. Certo? Mas os judeus ainda permanecem ali. Já no ano 130 e pouco, aí vai acabar de vez a permanência dos judeus próximo a Jerusalém e na região da Judéia. Dizem os estudiosos que a última resistência é Massada, que foi uma torre, foi um castelo, um lugar feito por Herodes, porque é muito difícil de ser atacado. Eles tinham cerca de 1.000 pessoas lá dentro, com mulheres e crianças, e foram 10.000 soldados romanos para vencê-los. Segundo a tradição, quando eles viram que o romano ia vencer, então cada um matava 9 e depois se matava. Cada um matava, eles mesmos se mataram. Quando os romanos chegaram, estava todo mundo morto. Essa é o que dizem, estava todo mundo morto. Tanto é que hoje, lá em Israel, depois da fundação de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi Ben Gurion, foi o primeiro chanceler deles, ele então faz o seu exército ali, vai fazer o exército de Israel. Aí hoje um soldado do exército israelense, ele faz um juramento de Massada. Eu vou lutar pelo meu lugar até morrer, até o fim. É um juramento de Massada. O soldado do exército israelense faz esse juramento. Então vejam bem, existe um processo, tanto é que quando a gente lê ali Daniel 9, você vê que tem ponto e vírgula. O que é ponto e vírgula? Ponto e vírgula é o quê? Ó, esse assunto passou, nós vamos tratar do outro, ele está interligado, mas já é uma outra coisa que nós estamos falando. Todo texto que tem um ponto e vírgula, você continua falando, é um outro assunto, mas que está interligado ao primeiro, mas aquele já terminou, ele já apresentou o que tem que apresentar. Então, a morte de Jesus é essa cessação, entendeu? No ministério sacerdotal levita da casa de Arão em intercessão pelo povo. Agora é num novo ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, um sumo sacerdote que entrou uma vez só, como que além do véu, e abriu toda a condição e possibilidade para todo aquele que crê. E faz com que todos os homens e mulheres, entendeu? Sejam apresentados diante de Deus como reis e sacerdotes. Mudou tudo, muda a estrutura toda. Então, no reino dos céus, mudou tudo. No reino de Israel na terra, continuou até o ano 70 e sem tabernáculo, sem templo, sem nada, até o ano 130 e pouco. Aí o judeu ainda estava na Judéia, a Judéia ainda pertencia a eles, com guerras e rebeliões contra Roma e tudo, até que foi completamente expulso e eliminado os rebeldes. Pastor, Sim. o véu que foi rasgado foi o tabernáculo celeste, não? Não, da terra. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Do templo?
O templo de Jerusalém, quando teve o terremoto, quando Jesus bradou na cruz do Calvário, a ti entrego o meu espírito, houve um terremoto, e na mesma hora teve um terremoto no templo e rasgou aquele véu. Quer dizer, ao rasgar o véu, qual era a função sacerdotal? Era o sumo sacerdote entrar lá dentro e trabalhar. E os outros trabalharam o ano todinho para no Yom Kippur ele tá lá. Rasgou o véu, acabou aquilo ali. Entendeu? Eles tiveram que reerguer o véu, costurar e reemendar o que eles fizeram para resolver a demanda deles. Um acontecimento natural de Não, tanto é que não, para eles continua, para eles foi uma fatalidade. Mas para quem está assistindo tudo aquilo, como disse o centurião, verdadeiramente esse homem era justo, era o Filho de Deus. Aí agora Jesus é tratado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as 70 semanas de Daniel... Não, achou apenas que foi uma tragédia comum que aconteceu num terremoto, um abalo sísmico comum. Então, o que está acontecendo? A profecia de Daniel das 70 semanas aponta que o Messias vai terminar o seu trabalho na metade da última semana. Ainda tem 3 anos e meio de processo com o seu povo, com aqueles que o aceitaram. E depois disso ainda tem o destruidor, o assolador. Mas ela está apontando para a destruição da cidade santa e do templo. Entendeu? Mas isso já é uma outra coisa. Porque a última semana é um concerto que o Messias faz com muitos. A última semana é dele. Mas ele é tirado na metade da semana. Mas a última semana é dele, da história dele com o povo dele. Nesses 3 anos e meio que sucedem a morte e ressurreição de Jesus, todo esse avanço com Pentecoste, com os discípulos sendo enviados a toda a nação, tribo, língua e povo, anunciando o evangelho do reino. É a conversão de Paulo, é a conversão de muitos levitas e sacerdotes, a conversão de gente grande, a conversão de gente pequena, e as coisas estão acontecendo e a história da igreja então vai se formando. Vai se formando agora este corpo que é a igreja que a gente conhece hoje. E com seus desdobramentos durante esses 2000 anos, né? Com esses 20 séculos que estão se passando. Essa é a história da igreja. Realmente, quando a gente lê Daniel 9, 27 a 20, né? A gente pensa, mas nessas 70 semanas, o tempo só foi destruído depois, como trabalhar essas datas que elas não vão se encaixar? E realmente dá isso mesmo. Dá isso mesmo. Entendi. Tanto que no Talmud, os rabinos, eles proíbem de fazer estudo sobre a profecia de Daniel, certo? Que sejam amaldiçoados, que alguém discute. Então, eu achei que era reafirmando o fato de ter acontecido literalmente como Jesus tinha previsto. O tempo foi destruído e depois de 3 dias, Jesus ressuscitou e Sim. fez agora a lei de sacerdote. Porque eles também são proibidos de ler, porque é o seguinte, existe uma estrutura. O livro de Daniel é escrito em aramaico, entendeu? Em hebraico, aramaico e depois em grego. Então, esse livro foi compilado assim mesmo. E aí, então, eles começam já a estudar esse livro com uma certa reserva, só porque está escrito em 3 línguas. Então o Talmud fala assim, não, vocês não podem ler ele como profético, você tem que ler apenas como escritos. Até mesmo porque é o livro que mais apresenta o que ocorreu com Jesus, onde o cristão, desde o início da igreja, mais vai colocar em cima. É Isaías, Jeremias e Daniel, para dizer, ele é o Messias mesmo, é ele quem é. Olha o que estava escrito nele nos Salmos, o que falou Moisés. Então, com o passar dos séculos, a Guemará, a Mishiná, o Talmud, tudo que eles vão fazer é tentar blindar esse assunto. Não, você não pode ler dentro dessa perspectiva, que é a perspectiva da seita dos nazarenos. Tá certo? Então, qual é o acontecimento? O acontecimento é a morte de Jesus. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é que faz cessar o sacrifício. Depois da morte dele, qualquer oferta de manjar, qualquer oferta de um cordeiro, de uma novilha, seja lá o que for, em que festa que for, condição e situação qual for, não faz sentido. Porque a própria carta aos Hebreus diz assim, é impossível que sangue de bodes, de boi, de cordeiros possam apagar pecado. Quando Pedro diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, desde antes da fundação do mundo, desde os tempos dos séculos imemoráveis. Quer dizer, para ficar claro que a profecia se cumpre em Jesus. Ela reservou parte da história de Israel e da humanidade para se cumprir em Jesus. E aí é metade da semana. Então vamos lá para Daniel 9. Daniel 9. O pecado ele seria morto na hora. Sim. E Jesus não dá esse livre acesso agora, mas às vezes nós ouvimos nas igrejas, tudo que já a mim confessada, aí que tem oramento quando está em pecado, mas parece que a gente está tendo acesso ao lugar santíssimo, né? Mas a gente não pode esquecer que é o seguinte, lembra que Jesus falou para Natanael? Natanael, você está impressionado porque eu te disse que vi você orando debaixo da figueira. Mas vai chegar a hora que vocês vão ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é a escada de Jacó. A gente chega diante do trono de Deus através desse ministério dos anjos. E se necessário for, esses anjos vão soltar até mesmo gemidos inexprimíveis em nosso favor. Então hoje a gente tem acesso diante do trono de Deus, a gente chega lá, a nossa oração vai até lá, pedindo perdão, misericórdia, bondade de Deus para nós, mas é este ministério dos anjos, o qual Cristo é o sumo sacerdote. Entendeu? A gente chega até lá, porque esses anjos de Deus estão subindo e descendo. Eles tanto sobem para levar nossas orações, petições e agradecimentos, como desce para trazer a resposta de que os céus estão mandando. E quem ministra isso tudo é Jesus. E ele está à destra do trono da majestade. Com este sangue que dá condição. Esse sangue que dá condição. Não se esqueçam, gente. Antes de ler Daniel no 9, Hebreus. Deve ser Hebreus 7. Sete, 12. Existem algumas coisas que estão acontecendo e a gente tem que estar bem apercebido sobre isso. 7:12 de Hebreus. A lei que rege, que consistia em ordenanças e sacrifícios e tudo, mudou no sacerdócio de Cristo, que é semelhante ao de Melquisedeque. Então, algumas condições humanas para lidar com isso também mudam através desse ministério maravilhoso do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, entremos, pois, com intrepidez, tenham coragem, não tenham medo, pode chegar, pode se achegar, ele é misericordioso, ele é bondoso, foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, está entendendo? Então, para isso é que ele morreu, então é por isso que a gente se achega a ele, é por isso que a gente vai até ele, a gente pode ir sem medo algum, entendeu? Então, vamos ver aqui, agora vamos para Daniel 9. Quando a gente lê o 24, ele diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade santa, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia, ungir os santos dos santos.
Então, quer dizer, você tem 490 anos para resolver isso aí, o povo de Deus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. A ordem de Ciro foi para edificar o templo. Agora essa ordem aqui do Artaxerxes é para edificar a cidade, fazer seus muros e ela ser reconhecida como uma cidade que vai ficar independente de Samaria. Por isso é que os samaritanos ficam contra a reconstrução da cidade. Porque a satrapia que toma conta ali da região todinha, os samaritanos que tomam conta daquela região toda, agora vai ficar uma cidade de judeus independente deles. Apoiada por Esdras e por Neemias, que é copeiro do rei. Por isso que vai Zorobabel, Jesua, o profeta Zacarias. Entendeu? Aí nós estamos falando do ano 450 e pouco, antes de Jesus. Aí ele continua. Sabe e entende, desde a ordem da saída, né? Para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quer dizer, 7 com 62, 69. Só vai faltar uma semana. As ruas e a transqueira se reedificarão, mas em tempos angustiosos, lógico, os samaritanos se colocaram contra. Teve muita carta denunciando a obra, dizendo que estava fazendo mal feito, estava fazendo de forma errada, e teve que um ou outro, o rei manda ver o que está acontecendo, como é que está acontecendo aquilo ali. Ixi, a obra parava meses e meses e meses e meses. Entendeu? O negócio foi complicado para eles fazerem isso aí. Depois das 62 semanas, quer dizer, agora nós já estamos no 69, será tirado o Messias e não será mais. Entendeu? E há o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Quer dizer, o Messias vem nessa última semana e já está previndo o assolador. 27. Agora volta a falar do Messias. É a forma de linguagem apocalíptica. Lembra que eu já falei? Apocalipse não é um roteiro de viagem com começo, meio e fim bonitinho.